Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e também os demais irmãos, irmãs, amigos, aonde quer que esse vídeo esteja chegando agora. É uma bênção poder compartilhar a palavra de Deus e ver você, saber que você está nos assistindo. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo. Para essa ocasião, eu quero compartilhar algo da palavra de Deus no Salmo de número 67. Apenas o verso 1, Salmo de número 67, apenas o verso 1. E a gente refletir sobre o tema Meu Pedido a Deus. Meu Pedido a Deus. Salmo 67, verso 1, texto bíblico diz assim: Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Amém. Na verdade, a gente tem recebido mensagens de vários tipos pelo WhatsApp, e uma das mensagens que eu recebi era de um restaurante com uma foto e embaixo vinha uma legenda dizendo: faça o seu pedido. Na hora me veio à mente, ao coração, esse texto. Eu lembrei desse verso e lembrei desse texto. E eu fiquei pensando, interessante, né? Eu tenho que fazer um pedido. Lógico, eu não tenho esse hábito de fazer pedido de comidas em restaurante. A gente prepara a refeição, a Luzimar prepara a refeição em casa, somos só nós dois em casa, então a gente desfruta dessa bênção que é ter a comida caseira, e graças a Deus a Luzimar, minha esposa, cozinha muito bem. Mas eu fiquei pensando sobre se eu tivesse que parar e fazer um pedido a Deus. Se eu pudesse escrever numa mensagem, né, de celular. E melhor do que isso, eu tenho a possibilidade de parar e fazer uma oração e fazer o meu pedido a Deus. Que pedido eu faria? É aí que entra a expressão desse verso. Foi aí que o meu coração se deu conta de que eu tenho, à luz do próprio texto bíblico, a possibilidade de fazer esse pedido a Deus. Eu não preciso de um apoio, eu não preciso de uma mensagem, eu não preciso de um aplicativo de alimentos ou WhatsApp. Eu posso simplesmente dobrar o meu joelho, eu posso sentar aqui na minha poltrona, eu posso ajoelhar na beira da minha cama e eu posso orar e falar com Deus e fazer o meu pedido. Mas que pedido nós faríamos? Antes de avaliar esses pedidos, me deixa destacar uma coisa. Se você não se deu conta, olhando o texto bíblico, preste atenção que esse verso 1 parece que é uma espécie de reformulação da bênção sacerdotal que nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 6, os versos 24 a 26. Em especial, esse verso 1 aqui do Salmo 67, ele é bem parecido com o verso 25 de Deuteronômio capítulo 26, né? E isso foi dado por Deus para que os sacerdotes pudessem então abençoar o povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, né? Te dê paz, né? Então, quer dizer, a gente precisa olhar o texto bíblico na sua completude. Tem outros versículos nos Salmos onde essa bênção é de alguma forma repetida, num contexto, vamos dizer assim, atualizado para o momento, mas é a mesma ideia. E a partir dessa compreensão daquilo que Deus mandou o sacerdote dizer ao povo como bênção, né? E a partir deste cântico, nós não sabemos quem é o autor deste salmo, mas ele foi preparado para
o mestre de músicas, e era para ser cantado com instrumento de cordas na adoração a Deus no templo, né? Então é interessante que eu observo aqui 3 coisas que nós podemos pedir a Deus, que eu posso pedir a Deus. A primeira, a misericórdia de Deus. E aí ele diz que Deus tenha misericórdia de nós. Bom, misericórdia é um sentimento em favor de alguém que está sofrendo. Misericórdia, num contexto bíblico mais ligado ao Novo Testamento, nós diríamos que é a compaixão de Deus colocada em prática em nosso favor. A palavra compaixão, ela vem de aquele sentimento, aquela coisa que a gente tem em alguma situação, né? Como se estivesse dando uma torcida, um nó nas tripas, literalmente, seria essa a ideia, né? De compaixão. O conceito básico que a ideia releva é sentir a mesma dor, ou seja, eu posso pedir a Deus que se coloque no meu lugar e sinta a minha dor e venha colocar em prática de forma concreta a sua misericórdia, o seu cuidado na minha vida para me ajudar, para ajudar o necessitado. Eu posso, você pode, nós podemos pedir a Deus, à luz da Bíblia Sagrada, Salmo 67, verso 1, que Ele venha em nosso favor com a sua misericórdia. Mas isso não é tudo. O salmista ainda diz na continuidade que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Então vejam você, podemos pedir a misericórdia de Deus, mas podemos também pedir a bênção de Deus. Pedir que o Senhor nos abençoe. A bênção é a manifestação da graça de Deus, do favor de Deus, um favor que é imerecido, ou seja, nós não merecemos esse favor de Deus, não merecemos essa graça de Deus, mas Ele manifesta isso por nós, Ele atua, age em nosso favor. É por isso que o texto bíblico vai dizer no Novo Testamento que nós somos salvos mediante a fé pela graça de Deus, porque nós não merecíamos receber a bênção da salvação por causa do pecado, mas Deus, como nos ama e tem misericórdia de nós, Ele nos abençoa, Ele nos concede a sua graça na hora oportuna, no tempo certo, para nos abençoar, para nos dar vitória numa luta, num conflito, para curar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, a nossa enfermidade, não apenas um processo de cura no físico, mas também cura interior na alma, libertando a gente de uma série de coisas que pesam negativamente contra nós. Então podemos pedir a misericórdia de Deus e devemos também pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Quando nós então seremos alcançados pelo favor de Deus, mesmo que não mereçamos, mas Ele então dispensa sobre nós a sua graça e realiza então de maneira poderosa, maravilhosa, os seus milagres na nossa vida, da nossa casa e na nossa família. Mas ainda tem um terceiro pedido que podemos fazer. A bondade de Deus sobre nós. A bondade de Deus. Calma. Se você olhar o verso, o texto vai dizer: e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Ou seja, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Então não aparece bondade no texto, porém,
Essa expressão, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, da mesma forma como lá em Deuteronômio 6, 25, aqui no Salmo 67, verso 1, ela está relacionada à bondade de Deus sobre as nossas vidas. Bondade, embora não apareça no texto, mas traz a ideia de que Deus olha para nós e age em nosso favor de forma bondosa, com bondade. Quando o texto bíblico e a teologia estudamos dizendo que Deus é bom, a ideia básica que se tenta expressar é que Deus tem como característica do seu ser, é um traço do seu caráter ou um de seus atributos, fazer o bem. Deus sempre tem a intenção de fazer o bem em nosso favor. Eu gosto, já citei num vídeo anterior, o texto de José, quando os irmãos de José, depois da morte de Jacó, foram conversar com ele, com medo de José querer vingar-se, e ele disse: vocês fizeram o mal contra mim, mas Deus transforma o mal em bem. E gosto também de pensar lá em Daniel, né? Gosto de pensar em Sadraque, Mesaque, Abednego, que aquilo que era para fazer mal, Deus tornou em bem. E aí o apóstolo Paulo vai dizer para a gente, na sua carta, que Deus faz com que todas as coisas contribuam, concorram para o bem daqueles que o amam. Lá em Romanos, né, Paulo vai falar isso para nós. Porque Deus sempre tem a ideia, o sentimento, o propósito, o desejo de fazer o bem para nós, de agir com bondade para conosco, para com a nossa vida, em nosso favor. Deus tem misericórdia de nós, pela sua misericórdia Ele nos abençoa, porque Ele tem sempre o propósito, de nos tratar com bondade. Então, quando o texto diz, faça resplandecer ou faça brilhar o seu rosto sobre mim, Deus mostra a sua bondade. Essa ideia, acredito, venha lá da experiência de Moisés, quando ele pede para visualizar a glória de Deus, a face de Deus, e aí Deus diz para ele que ele não poderia ver a glória de Deus plenamente, mas ia protegê-lo atrás de uma rocha, e quando ele passou, Deus disse, depois que eu passar, você olha o final da minha glória, né? E quando Moisés olhou, e ele desceu do monte, o rosto dele resplandecia, porque Deus teve bondade para com ele, porque o próprio Deus tinha dito, olha, não há homem que veja a minha face e permaneça vivo. Então foi um ato de bondade da parte de Deus. É assim que Deus quer tratar conosco. É assim que Deus quer agir na nossa vida. Pela sua misericórdia, manifestar a sua graça e nos abençoar. Porque Ele sempre é bom para com aqueles que o amam e que creem nele. Meu querido, minha querida, nós podemos fazer esse pedido a Deus. Esse é o meu pedido a Deus. E você pode também levantar as suas mãos, dobrar os seus joelhos, em pé mesmo, não importa, orar e fazer esse pedido a Deus na sua vida. E eu creio que dessa forma estaremos guardados e protegidos em todos os aspectos, em todos os sentidos da nossa vida, porque nada, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma enfermidade, nada que nos cause dor, sofrimento e tormenta, fica fora da misericórdia de Deus em nosso favor, da bênção de Deus em nossas vidas e da bondade de Deus agindo por nós para nos trazer cura,
restauração, milagre, respostas às nossas orações. E é com este sentimento, com essa fé, que eu oro agora por você em nome de Jesus Cristo. Que você, com sinceridade, pureza de alma, faça este pedido a Deus. Porque este é o meu pedido pela minha vida, e é o meu pedido pela sua vida e pela sua família. Eu oro abençoando você, a sua casa, todos os seus. E faço assim por fé, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.